Então, na aula de hoje, nós vamos continuar discutindo também aí algumas questões referentes aos direitos da personalidade, beleza? Na nossa última fala, na nossa última conversa, que foi na semana passada, nas 4 aulas, nós discutimos as pessoas naturais, tá? Então, nós vimos alguns pontos relacionados às pessoas naturais, e depois terminamos a aula falando aí, vendo alguns casos referente à ponderação, principalmente, quando eu falo aí no conflito dos direitos da personalidade, beleza? O que seriam esses direitos da personalidade? O que eu posso considerar como direitos da personalidade? Eu considero que são direitos da personalidade e ele é fruto daquela captação de valores fundamentais que nós temos aí dentro da Constituição e ele é trazido aqui para a disciplina do direito civil, ok? Portanto, o nosso Código Civil de 2002, além dele trazer aí as questões patrimoniais, que é comum de um Código Civil trazer, ele também traz bastante questões existenciais. E dentro desse núcleo de direitos existenciais, um ponto mais importante que nós temos são os direitos da personalidade, ok? Então hoje vamos conversar um pouquinho aqui quanto à classificação desses direitos da personalidade. Por que é importante isso? Nós precisamos entender como que se dá essa classificação dos direitos da personalidade, porque em algumas situações pode ser que ele vai influenciar lá em discussões sobre prescrição, ok? Então nós vamos ver futuramente, quando eu falo aí em prescrição, eu posso discutir se seria ou não imprescritível os direitos da personalidade e assim por diante, beleza? Portanto, eu vou apresentar aos senhores e às senhoritas a primeira classificação. E como eu disse no começo, eu peço que verifiquem se aparece aí para vocês um PowerPoint escrito assim, classificação, direitos inatos, ilimitados e absolutos. É isso que aparece para vocês? Beleza, então. Obrigado, tá? Então, sob o ponto de vista da classificação, nós temos que os direitos da personalidade são inatos, ou seja, eles são inerentes ao ser humano. Essa ideia de ser inato está intimamente ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana, não é verdade? Várias discussões são feitas, por exemplo, quando a gente pensa lá naquelas pessoas que vão criticar os direitos humanos, que falam, eles só se preocupam com preso, só se preocupam com bandido, e eles não merecem e tal. Não me parece que é um posicionamento correto, porque a dignidade humana é inerente ao ser humano, assim como os direitos da personalidade. E o fato de você cometer um crime, você transgredir uma norma do Estado, não lhe tira a humanidade, não é verdade? Então, assim, muitas vezes a gente se esquece disso, que o fato da pessoa ser pobre, do fato da pessoa, enfim, são vários pontos que nós temos que podemos, né, discutir aí, não vai tirar a humanidade dessas pessoas, não tira o direito dessas pessoas. Aqui eu cito alguns exemplos que tomou as redes sociais, que seria, teve um caso do entregador, se não me falha a memória, o nome deles era o Matheus, das 2 pessoas que tiveram problemas aí com preconceitos relacionados ao preconceito, cujo nome é Matheus. Então, muitas vezes a gente precisa lembrar, aqui pese parecer absurda essa minha fala, mas a gente precisa lembrar que os direitos da personalidade, que a dignidade humana, são direitos inatos das pessoas. Então, o fato de você ser pobre, o fato de você ser preto, ou negro, como queiram chamar, enfim, o fato de você ter uma condição social adversa não lhe tira a humanidade, tá? Claro que cada um tem que responder aí dentro das suas obrigações ou não, dentro dos seus atos ou não, mas não lhe tira a humanidade. Então, um preso tem direitos da personalidade? Tem. Nós vimos na aula passada o caso lá que eu citei, até usei como exemplo que ele era chamado lá do Zé Bicha, em Minas Gerais, em que discutiu-se os danos morais pela divulgação desses slogans. Zé Bicha, traficante, foi preso, ok? Se haveria necessidade disso ou não. Bom, além desses direitos da personalidade serem inatos, eles são ilimitados. O que isso quer dizer?
se nós pensarmos sobre o ponto de vista de direitos fundamentais, se nós pensarmos sobre o ponto de vista da própria ideia de direitos, né, de direitos subjetivos, desses direitos que são inerentes às pessoas, eles são conquistados de acordo com o tempo, de acordo com a evolução. Então, direitos que nós temos agora, outrora, lá no passado, a gente não pensava. Então, por isso que eu tenho essa perspectiva de ilimitados. Querem ver um exemplo na prática? Bom, tem um professor que chama Marco Desauner, se não me falha a memória, que ele é lá do Espírito Santo. E ele tem um livro chamado A Teoria do Desvio Produtivo, tá? E nesse livro ele discute a importância do tempo na contemporaneidade, principalmente numa perspectiva das relações de consumo, e ele coloca com o tempo aí que seriam um dos direitos da personalidade. Então, muitas vezes ele fala que esse desvio produtivo, que é o tempo que você perde para resolver problema que não é seu, problema que é do fornecedor, e isso daí reflete na sua vida, porque era um tempo que você estaria usando com a sua família, na busca do seu bem-estar e assim por diante. Então, estão vendo? Por que a gente fala dentro dessa perspectiva de ser ilimitado? É ilimitado porque vai evoluindo. Em épocas passadas a gente não pensava, né? Hoje nós pensamos. E quando nós. E a terceira questão aí é que os direitos da personalidade são absolutos. Absolutos no sentido de que, a priori, nós não podemos ter uma limitação por parte do Estado. Se vocês perceberem dessas três características aqui dentro dessa classificação, inatos, ilimitados e absolutos, os direitos da personalidade eles se parecem muito com os direitos fundamentais, não é verdade? Por quê? Aonde que eu busco os direitos da personalidade? Justamente lá na teoria dos direitos fundamentais. Só que daí eu trago para a disciplina do direito civil. Estão vendo? Mas aí que surge a seguinte questão, ok? Aí que surge a seguinte questão. Bom, a voz, a imagem, esses dois exemplos que são mais corriqueiros são de direitos da personalidade. E se eles são absolutos, em tese, eu não poderia sofrer limitação. Não é verdade? Como que eu poderia sofrer limitação na minha voz? Como que eu poderia sofrer limitação à minha imagem? E assim por diante. Por que eu faço essa discussão? Essa discussão, ela é de tamanha importância, ok? Ela é de tamanha importância, porque nós podemos perceber que, por exemplo, na esfera dos esportes, muitas vezes direitos que são direitos da personalidade daqueles atletas, eles são cedidos a terceiros. Então há uma limitação. Pensem sob o ponto de vista do Big Brother Brasil. Querem mais ofensa aos direitos da personalidade do que o Big Brother Brasil? Mas ele é um contrato que as pessoas assinam. Beleza? Nessa perspectiva, logo quando surgiu o Código Civil de 2002, começaram as jornadas de direito civil. Para quem não sabe, essas jornadas de direito civil elas são feitas pelo Conselho da Justiça Federal e pelo STJ, e reúne grande parte da doutrina, pelo menos boa parte aí dos principais autores de direito civil. Qualquer pessoa pode participar também, sempre quando tiver essas jornadas, mas os convidados mesmo são aqueles principais nomes do direito civil. E eles começaram a discutir isso lá naquela época, se poderia ou não sofrer uma limitação voluntária. Que pensem bem, nós estamos falando que direitos são inatos. Então isso quer dizer que se eu sou pessoa, eu tenho ele. Ilimitados, eu não posso ter nenhum tipo de limitação, ok? E absolutos. Eu, Fábio Brasilino, mediante um negócio jurídico privado, poderia fazer uma limitação? Sim, esse entendimento foi firmado aí no enunciado 4 da primeira jornada, que poderia sofrer limitação voluntária. E eu trago aqui para os senhores e para as senhoritas uma decisão do STJ, que a discussão saiu de São Paulo, e é uma decisão aí de 27 de 4 de 2017, que diz que há um entendimento na STJ que eu posso sim limitar os meus direitos da personalidade. Então, isso pode ser objeto
de disposição voluntária. O que isso está querendo dizer? Meus direitos da personalidade, a cessão desses direitos, vamos assim dizer, elas podem sofrer aí uma limitação desde que eu faça isso voluntariamente, beleza? Então percebam que aqui a discussão que nós estamos fazendo é entre particulares por meio de negócios jurídicos, tá? O Estado não pode limitar. Aqui parece que a pandemia tá mostrando como ditadores nós somos, né? Prefeitos, enfim, cidadezinhas minúsculas ofendendo direitos fundamentais, aí muitas vezes sem fundamento, né? Mas enfim, aqui a nossa discussão dos direitos da personalidade, ela diz muitas vezes no âmbito do direito privado, tá? Então eu, na condição de pessoa natural, sou um grande artista, sou um grande esportista, e eu faço um contrato limitando de forma voluntária um direito da personalidade meu, tá? Esse caso aí estava discutindo o uso de mensagem de voz em gravação de saudação telefônica. Aquelas iniciais lá, aquela saudação inicial que nós escutamos, ok? Então discutia-se isso. Só que o STJ colocou aí alguns requisitos. Então, beleza, você pode, de fato, aí, ok? Limitar ou colocar à disposição de um terceiro, fazer a sessão de uso, vamos assim dizer, mas eu tenho alguns requisitos. Primeiro, não pode ser permanente, ok? Primeira questão, não pode ser permanente. Segundo ponto, não pode ser geral, ou seja, eu não posso fazer um contrato limitando todos os meus direitos da personalidade. Então eu tenho que colocar específico. O direito de imagem, beleza. Nós vamos negociar aqui o meu direito de imagem. É comum? É comum. Pensa no futebol. No futebol, você é patrocinado pela Nike, toda vez que você vai aparecer, você precisa aparecer com a roupa da Nike. Estão vendo? É uma limitação o seu direito de imagem. Mas, enfim. E, nesse caso, nós temos que ter a prévia autorização. O que importa é dizer que, a priori, nós não podemos ter o uso aí sem que aquela pessoa autorize. Aqui eu cito um exemplo bem interessante que nós tivemos. Não sei se vocês lembram, teve um meme de uma mulher que ela foi naquele programa da Globo, no É de Casa, que é um programa da Globo que ocorre aos sábados de manhã. E nesse programa É de Casa, eu não lembro o que ela foi fazer, mas era um artesanato, né? E nesse artesanato ela falava algo assim, eu não lembro exatamente, mas ela falava: Isso daqui é só R$ 3.
escutando? Estão me escutando? Tive um pequeno problema aqui com o meu computador, tá? Só que eu estou aqui no celular agora. A tecnologia nos prega essas peças, tá? Enquanto nós vamos conversando aqui, eu vou tentando arrumar, solucionar aí esse problema. Pois bem, então eu estava falando referente aqui à situação da Gretchen. Então a Gretchen, ela ficou assim chocada, né, com essa situação. E ela pegou e falou o seguinte, falou, olha, eu achei um absurdo esse posicionamento, enfim, eu achei um absurdo isso, mas depois ela acabou entendendo que essa questão de memes aí era algo da contemporaneidade, enfim, e que não teria muito o que fazer. Por que eu falo não teria muito o que fazer? Porque, como eu disse, antes de eu ser eliminado dessa sala, a priori, quando nós temos memes que eles não, assim, não surgem numa perspectiva comercial, ou quando nós temos memes que efetivamente não têm um interesse econômico, tá? Muitas vezes é difícil você achar quem fez, e segundo, assim, em termos práticos, não adianta muito, né? A gente tentar aí descobrir quem foi para entrar com uma ação indenizatória, enfim, ok? Mas o que acontece nessa situação? Agora voltando para aquele caso lá dos apenas R$ 3 daquela moça. Naquele caso, além do meme que ela virou na internet, começaram algumas pessoas jurídicas, algumas empresas a utilizar de forma econômica aquilo lá. Então começaram a ter propagandas com aquilo, beleza? Portanto, essa senhora, então, ela entrou com uma ação, tá? E ao entrar com essa ação, obviamente, aí nós temos a ausência de autorização prévia, beleza? Só respondendo a Heloísa, Heloísa, eu passei o material de hoje, mas nós estamos terminando ainda a aula passada, tá? Que ficou uma parte. Então, nós vamos terminar aqui as questões da aula passada e na sequência a gente já inicia, beleza? Então, nós vamos ter a continuação, terminar os direitos da personalidade, mas também nós vamos discutir ainda as questões relacionadas à pessoa jurídica, beleza? Pois bem, bom, nós temos que pensar, portanto, que quando nós estamos falando aí em direitos da personalidade, então nós vimos, eu comentei, até o posicionamento do STJ, posicionamento do próprio enunciado aí, que já é um enunciado bastante antigo, tá? Eu posso limitar, mas desde que tenha aquela autorização, que tenha prazo e que ele não seja geral, tá? Nesse sentido, nós temos um outro enunciado, que é o enunciado 139, daí da terceira jornada de direito civil, que ele fala que pode limitar os direitos da personalidade, né? Desde que seguido aqueles requisitos. Mas, ao limitar esses direitos da personalidade, a pessoa não pode utilizar aquela limitação como forma de abuso de direito, ok? Então, eu limito, entretanto, não pode ocorrer o abuso de direito, beleza? Bom, ainda dentro dessa perspectiva de que os direitos da personalidade são inatos, ilimitados e absolutos, uma importante discussão que nós temos seria se o médico deve intervir em caso em que a pessoa necessite de uma cirurgia e estando em beira da morte. O que vocês acham? Na opinião dos senhores e das senhoritas, o médico tem que intervir ou não? Qual que é a opinião de vocês? Bom, aqui nós temos um probleminha, tá? Porque muitas vezes essa intervenção, muitas vezes,
vai ferir eventuais direitos da personalidade. Então, pensa aí a discussão que nós temos do testemunho de Jeová, com a questão de sangue, né? Então, nós temos esse problema. Só que, para a gente solucionar isso, nós temos que analisar não apenas dentro do direito posto pelo Estado, mas também pelo direito privado dos médicos, né? Que é feito pelo Conselho de Classe. Então, aqui, nós temos uma autorização no artigo 41 do Código de Ética Médica, tá? Esse Código de Ética Médica, ele foi promulgado pela Resolução 1931 de 2019 do Conselho Federal de Medicina. E eu utilizo esse argumento amparado ao artigo 951 do Código Civil, tá? Então, o médico, a priori, teria uma autorização legal, ok? Para efetivar aí, para intervir no caso de uma cirurgia, caso necessite, ok? Só que nós temos que lembrar que o Conselho Federal de Medicina, quando ele vai aí em 2009 promulgar esse código de ética médica, ele não revogou uma resolução que nós já tínhamos, que era, aliás, eu tive posteriormente uma resolução que ela não vai revogar nada do Código de Ética Médica, mas ela vai estabelecer a possibilidade das pessoas tratarem, enfim, de diretivas antecipadas de vontade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um documento privado ou público, dependendo da forma que você fizer ele, que você vai deixar claro, que se acontecer determinada situação, você não quer a intervenção do médico, tá? Então, o que nós temos em termos práticos? Sob o ponto de vista lá do Conselho Federal de Medicina, pelo Código de Ética Médica, que é de 2009, ele autoriza, sim, o médico a fazer essa intervenção, se a pessoa estiver lá à beira da morte. Então, ele tem que fazer em regra, tá? Só que em 2012 nós tivemos uma outra resolução e ela não vai revogar a resolução anterior. Então, mantém essa autorização. Mas essa nova resolução, ela possibilita essas diretivas antecipadas de vontade. Então, eu posso ter isso. Ok? Então, imagine a seguinte situação. Olha o problema ético-jurídico que nós temos. Chega no hospital, uma pessoa à beira da morte, ela precisa imediatamente fazer, enfim, essa cirurgia. Só que ela deixou essas diretivas antecipadas de vontade. Em tese, o médico não poderia intervir, porque a decisão, tá? A decisão do paciente é soberana. Por quê? Por mais que ele é inato, eu não estou obrigado a aceitar nenhum tipo de tratamento. Ainda mais nesse caso aí que corre risco de morte, tá? Só que em termos práticos, o que você faz? Você deixa o cara morrer? E daí depois vê um familiar e processa. Estão vendo? Então são comuns as ações que chegam no judiciário, ações por meio de alvarás judiciais, enfim, em que os hospitais, principalmente se a gente pensar em hospital privado, porque daí eu estou diante de uma relação de consumo, estão vendo? Pedindo autorização do Poder Judiciário. Por quê? Se eu peço uma autorização do Poder Judiciário e ele me chancela, se eventualmente depois alguém quiser cobrar uma indenização por danos morais, essa indenização não vai colar muito, beleza? Por que ela não vai colar? Porque nesse caso houve uma prévia autorização do Poder Judiciário, ok? Pessoal, eu vou tentar voltar aqui para o computador, tá? Então vamos ver aqui se vai dar bom. Só um minutinho, por gentileza.
Todos estão me vendo e me escutando agora? Beleza, então. Desculpem, queridos, mas é que vocês sabem aí que as tecnologias, às vezes, elas nos pega no contrapé. Mas, continuando aí. Então, nós temos esse tipo de discussão que pode ser feita quanto a essas questões, quanto a essa classificação, tá? Uma segunda classificação que nós temos é que os direitos da personalidade, eles são intransmissíveis e indisponíveis. Bom, sob o ponto de vista de serem intransmissíveis, não significa que você não possa fazer uma sessão permitindo o uso, ok? E claro que daí vem a questão da disponibilidade. Ué, professor, se eu posso fazer um negócio jurídico, como que ele é intransmissível, como que ele é indisponível? Eu autorizo a pessoa a usar a minha imagem, a usar a minha voz, mas eu não transmito para a pessoa. Beleza? E sabe uma coisa que é legal? Que as pessoas não se atentam? Querem ver um caso prático que nós tivemos? Pois bem, vamos pensar na Xuxa. Beleza? A Rainha dos Baixinhos. A Rainha dos Baixinhos, ela começou, quando, se me falha a memória, quando ela tinha 17 anos, ela fez um filme da época daqueles filmes de pornô chanchada. O que era isso? Eram aqueles filmes que eles eram um pouco mais calientes, ok? E nesse filme, a que pese que a Xuxa não era maior de idade, mas ela contracenou com um menino, devia ter uns 12 anos de idade, tá? E nesse filme ela era bem maior, porque ela já era modelo, então vocês imaginem. Pega uma moça, modelo, 17 anos, e um rapaz de 12 anos, né? Pro filme parecia uma coisa aí quase como uma pedofilia, beleza? Após isso, ela também pousou para Playboy. Então ela fez a revista lá pousando pelada. Só que por circunstâncias da vida ela se tornou rainha dos baixinhos. Então olha a situação. Que legal, né? Você ser a rainha dos baixinhos e você assediar um baixinho no filme, né? Ou aquele baixinho ver uma revista sua da Playboy. Claro que na época, na década de 80, as crianças não tinham tanto acesso, né? Mas se fosse hoje, ele estaria vendo a Xuxa de um lado e a Playboy aqui. Então imagine como isso é constrangedor para ela, né? Ela fez a cessão dos direitos? Ela fez. Entretanto, naquele caso lá, ela não quis mais. E, de fato, as que conseguiram foi retirado. Claro que hoje com a internet você consegue achar fotos dela, você consegue achar parte desses filmes, mas enfim, o Poder Judiciário reconheceu essa questão de ser intransmissível, tá vendo? E sob o ponto de vista do direito do autor, que muita gente acaba não discutindo dentro da ideia de propriedade intelectual, no direito autoral, você, por qualquer motivo, você pode simplesmente falar: eu não quero mais que passe tal questão. Eu tenho vergonha daquilo que eu fiz, eu não quero. Porque o seu direito moral de autor, ele não tem como você transmitir, você transmite o direito patrimonial. Então, a pessoa poder reproduzir, isso sim. Mas o meu direito moral, não. Claro que isso gera uma consequência prática, né? Que é uma consequência contratual. Se eu fiz um contrato, que nem no caso da Xuxa, ela fez um contrato para vender tanto e ganhou tanto, e agora ela fala que não pode mais vender, é óbvio que ela vai ter que ressarcir esses danos. Por quê? Ela rescindiu o contrato. Entra lá a teoria das obrigações, não é verdade? Se eu rescindir o contrato e eu não quero mais fazer aquilo, beleza, você pode, porque é um direito seu, direito da personalidade intransmissível e indisponível. Mas você arca com as consequências jurídicas disso, sob o ponto de vista econômico. Isso é importante lembrar, tá? Então pense, por exemplo, uma atriz da Globo, Ana Paula Arósio. Ela teve, segundo alguns, aquela síndrome de Burnout. Burnout? Acho que é a síndrome de Burnout que se pronuncia. Não me recordo agora. Mas o que é isso? Eu chego a um momento que eu não aguento mais fazer aquilo que eu estou fazendo. E que é muito comum em alguns artistas. Então, a Ana Paula Arósio, ela tem lá uma fazenda no interior de São Paulo, e algumas pessoas tentam ir lá e ela não quer aparecer para ninguém, entendeu? Não quer dar entrevista, não quer fazer nada. Se de repente ela invocar que ela não quer mais que passe novelas, minisséries que ela fez, ela poderia? Sim, ela poderia.
Claro que ela não faria isso, porque geraria uma indenização, sob o ponto de vista de lucros cessantes ou de dano material muito grande, ou até mesmo eventuais cláusulas penais que existam no contrato. Estão vendo? Mas a gente tem aí que discutir essas questões. Bom, só voltando um ponto da questão do médico lá, que eu não falei, há uma discussão muito grande se o médico pode ou não pode intervir, tá? Existem alguns autores, como por exemplo o Fábio Tartucci, que ele diz que o médico pode intervir sempre, mesmo contrária à vontade do paciente. Então chegou lá a pessoa, está em estado de morte, que a pessoa pode intervir. Nesse caso, pela ponderação, eu teria aí o direito à vida, tá? Claro que nós vamos ter outros autores que prezam mais pela liberdade, né, pela autonomia privada. Para quem não sabe, mas o professor Flávio, ele é bem intervencionista, assim, então ele é bem limitador da autonomia privada. Tem alguns autores que pregam mais sobre um ponto de vista mais liberal, que fala que não é verdade? Desde que a pessoa maior capaz, dane-se, o problema é dela, tá? Pois bem, vamos lá para a terceira classificação que nós temos aí dos direitos da personalidade. Pessoal, tudo bem se eu não compartilhar com os senhores e com as senhoritas os slides? Porque eu acho que eu compartilhei o slide, foi por isso que eu caí, tá? Então, como vocês já têm aí, então só vão acompanhando, por gentileza. Bom, quando eu falo em direitos da personalidade, nós estamos diante de direitos irrenunciáveis. Ele é um direito irrenunciável. Simples, eu não posso renunciar. Pois bem, aqui nós temos algumas discussões bem contemporâneas em época de Covid. Já ouviram falar do contrato de namoro? Já ouviram falar do contrato de namoro? Tem uma professora, que ela é professora da Federal, gente boníssima, e vale muito a pena quem tiver a oportunidade de ler o livro dela, que é a professora Marília Xavier. O livro dela foi a dissertação de mestrado dela na Universidade Federal do Paraná, que ela vai discutir toda essa questão, isso há algum tempo já atrás, ela vai discutir toda essa questão do contrato de namoro. E essa questão ela ganhou relevância agora com a Covid. Porque pensem bem, qual que é a relevância de você ter um contrato de namoro? Vamos imaginar que eu, Fábio Brasilino, sou um profissional liberal, tá? E eu namoro uma outra pessoa que também é profissional liberal, então a minha namorada ela é profissional liberal. E durante essa quarentena, para que a gente não, porque a gente não a gente seria, e vamos pensar que ambos queriam fazer uma quarentena bem radical, né? A gente fala, olha, vamos mudar para a mesma casa, tá? Ou você vem para mim, eu vou para a sua, beleza? Pois bem, sob um ponto de vista patrimonial, isso é muito arriscado. Por quê? Essa mudança para casa, a depender da situação, ela pode caracterizar uma união estável, tá? Porque o que acontece? O legislador, ele não coloca para a gente o que caracteriza ou não exatamente a união estável. Ele traz uma norma aberta, porque vai depender da casuística, não vai? Vai depender da vontade, do ânimo, enfim. Mas, se eventualmente aquelas pessoas, ou enfim, quem estava à volta começarem a perceber que aquilo era uma união estável, futuramente, se eu tenho aí uma discussão judicial, pode ser que eu estou diante da insegurança jurídica. E eu sei muito bem o que eu estou falando, tá? Recentemente comprei um apartamento e o meu cunhado ele fala para todo mundo que eu comprei para casar com a irmã dele. Então, na cabeça dele, eu já estou casado, tá? E para a cabeça de todo mundo que ele conversa. Então, vocês imaginam se eventualmente eu estou nesse apartamento e ela vem morar comigo. Não ia ser um namoro nunca. E isso pode gerar consequências patrimoniais muito grandes. Por quê? Ah, professor, mas a união estável gera comunhão parcial. Beleza, os bens que eu tenho nos comunicam, mas e os frutos? E se eu tenho fruto aí que pode gerar no ano de 1 milhão? Legal, né? Portanto, nós temos aí essa discussão referente a se seria ou não possível
Esse é um problema, viu, Gevanildo? Esse seria um problema muito grande. E querer ficar bebendo só cerveja ainda, né? Aí piora tudo, aí acaba com tudo. Mas existe essa discussão se eu posso ou não posso fazer um contrato de namoro. O professor Flávio Tartucci entende que não. A professora Marília entende que sim. Temos alguns outros civis, enfim, nós vamos ter aí dividida a doutrina do direito civil. Me parece, na minha opinião, que desde que eu faça esse contrato de namoro e de fato eu sigo aquilo ali que está no contrato, tá? Nós temos que pensar que o direito de família, cada vez ele está mais contratualizado. Direito de família, direito de sucessão, se pensarmos em holdings, enfim, ele está contratualizado. Porque as pessoas querem ter segurança jurídica. Me parece que não ofenderia essa questão de ser um direito irrenunciável. Porque qual que é o argumento contrário de ser impossível um contrato de namoro? É que ele seria nulo, porque de certa forma ele renuncia um direito da personalidade. Então, que você manter uma união estável estaria abarcado aí pelos direitos da personalidade. Ao meu ver, me parece que você utilizando a sua autonomia privada e faz esse contrato, desde que, repetindo, aqui eu repito as palavras da Marília, desde que você siga aquilo, tá? Então o contrato não pode ser usado como forma de fraudar alguém, que é muito comum no direito de família. Me parece que é um bom elemento de prova, principalmente em uma discussão judicial, ok? Outras discussões referente a direitos irrenunciáveis. O contrato do Big Brother Brasil com os participantes, ele prevê uma renúncia ao direito de indenização por danos morais, tá? Então ele prevê. Eu posso renunciar a indenização por danos morais? Eu tenho que tomar um pouco de cuidado, ok? A princípio eu não posso renunciar, beleza? Só que daí, dentro de uma perspectiva, por exemplo, de uma ação indenizatória, de um dano moral subjetivo, eu tenho que verificar se aquilo gerou ou não dano moral. Não é verdade? Quando eu vou para uma casa que nem o Big Brother Brasil, eu já estou ciente do que acontece. Não é verdade? Não é eu ir pro puteiro e falar: opa, meu Deus do céu, tem muita mulher pelada aqui. Filho, você já sabia, né? Senão ocorre que nem ocorreu lá no filme do Queen, do Bohemian Rhapsody, que várias pessoas ficaram chocadas que tinha um beijo gay. Meu, Fred Mercury era gay. Então, acho que isso é uma coisa previsível, né? Que poderia pelo menos ocorrer. Então, claro que, assim, sob um ponto de vista do direito da personalidade, não tem como eu renunciar. Mas isso vai ser muito discutível se aquilo ali gerou ou não dano moral. Ou se estava ali dentro dos inconvenientes que nós temos na vida. Tá? Uma outra questão que se discute muito aqui, dos direitos renunciáveis, é quanto aos atletas, que vai excluir aí direitos de indenização por parte deles, porque eles assumiram os riscos. Então, pensam, por exemplo, os lutadores de MMA. De MMA, por enquanto, ainda está tranquilo, mas lembra da época do Vale Tudo, né? Eu lembro da época do Vale Tudo, eu fazia capoeira. E meu pai foi comigo, né? Porque eu queria ver meu professor que ia lutar Vale Tudo. Ele me tirou na hora. Porque ele falou assim: Deus que me livre, aquilo lá não é coisa de Deus, não. Porque os caras se rebentaram no octógono. Claro que hoje o MMA ele é bem mais preparado, é uma coisa mais profissional, mas enfim, poderia colocar no contrato, renunciar a esses direitos da personalidade? Qual que é o limite? Estão vendo? Claro, pessoal, que tudo aqui a gente não entra na discussão de eventual nexo de causalidade, tá? Porque, por exemplo, eu vou lutar MMA, eu já sei mais ou menos o que me espera, né? Então entraria dentro da questão da culpa exclusiva da vítima, dentro da ideia do livre-arbítrio. Mais ou menos na perspectiva lá que o STJ coloca do fumante de cigarro, que ele fez aquilo por um livre-arbítrio. Mas então eu já fui lá. Só que daí, por exemplo, se eu provar que, enfim, que aquela empresa, então a MMA, não sei o nome da empresa, mas enfim, que aquela empresa não tomou as precauções para ter uma luta justa, enfim.
não seguiu as regras, de certa forma me parece óbvio que essa cláusula que coloca que os atletas assumem o risco, que essas cláusulas não vão ser válidas, não é verdade? Porque daí a gente vai discutir lá dentro da responsabilidade civil, quando nós falamos do nexo de causalidade. Por que aconteceu aquilo comigo? Aconteceu aquilo comigo porque houve um desrespeito, enfim. Aí entra toda a discussão para a gente verificar aí quem foi a culpa, para quem que eu aplico a causalidade. Beleza? Quarta classificação aí. Direitos imprescritíveis. Aí que gera o problema. Se você entrar com uma ação de dano moral, aplica ou não aplica o 206, parágrafo 3º, inciso 5º? Prescrição de 3 anos. Estão vendo? Aqui nós já temos um problema. Quando nós trabalhamos dentro da perspectiva dos direitos da personalidade de ser imprescritível, ok? Alguns autores, assim, a regra seria no seguinte sentido, que a ação ou a pretensão de reparar esses danos ou essas lesões aos direitos da personalidade, ok? Desde que for flagrante a lesão à dignidade humana, seria imprescritível. Exemplo recorrente que nós tínhamos, né, que cada vez mais vai perdendo, no STJ, é imprescritibilidade em caso de tortura da época da ditadura. Então, quando nós falamos em ofensas, ok? Mas em situações que é flagrante a lesão à dignidade humana, como a tortura na ditadura. Nos outros casos, nos casos normais, nós teríamos aí a prescrição dessa ação ou pretensão pelo prazo de 3 anos, tá? Que é o que está lá no 206, parágrafo 3º, 5º. Ok? Mas olha aqui que interessante, meus queridos. Caso de violência doméstica. Recentemente, o STJ, por meio de um recurso repetitivo, ele reconheceu que no caso de violência doméstica, inclusive se o Ministério Público pedir isso daí na ação penal, o dano moral é um dano moral objetivo, tá? Então, o fato de você sofrer violência doméstica, logo, estamos diante do dano moral objetivo. Que consequência prática isso daí nós temos? Nós temos a consequência prática que o próprio Ministério Público, claro, desde que a parte requeira, né? Então, a parte no momento do seu depoimento, mas claro que um promotor diligente teria que informar isso para a parte. Na própria ação penal poderia ter essa condenação em dano moral. Beleza? Mas vamos supor que não ocorreu isso. E aí? Nós estamos diante de algo imprescritível ou não? Estão vendo? É algo que está atrelado à dignidade humana? Me parece que é uma argumentação, uma tese boa para ser levantada. Tá? Que é uma tese boa para ser levantada. Só que, por enquanto, o que nós temos ainda de discussão é apenas o caso da tortura. Mas nada impede você levantar uma discussão. Claro, pessoal, que nós temos várias condenações em danos morais que elas decorrem de falhas na prestação de serviço. Que ainda nem a doutrina, nem a jurisprudência não definiu muito bem. Ok? Se aquela falha na prestação de serviço necessariamente gera uma ofensa aos danos da personalidade, ou se aquele dano moral decorre da simples falha da prestação de serviço. Estão vendo? A princípio, quando eu penso em dano moral, é uma ofensa aos direitos da personalidade. Só que a gente vai verificar na prática que muitas vezes não. Exemplo. Aqui eu preciso comentar isso com vocês. Eu participo bastante de julgamentos do tribunal. Eu faço algumas sustentações orais. E eu fui contratado por uma sustentação oral lá no tribunal e eu estava esperando a minha vez. Na Câmara que eu estava, teve uma seguinte discussão. Relação de consumo. A empresa não deu baixa no gravame. Então você pagou
alienação fiduciária, a empresa não deu baixa. Você requereu e ela não deu. Danos morais arbitrados em 15 mil reais. Tá? Olha, claro que dentro da da limitação que nós temos lá, porque eu era apenas um ouvinte, então eu não conheço o processo, mas me parece que você não dar baixa no gravame não ofende os direitos da personalidade de ninguém, né? Então é mais dentro de uma perspectiva de falha na prestação de serviço. Claro que daí vai depender como o advogado fundamentou esse pedido. Só que no mesmo dia, teve um julgamento muito interessante lá também, que era da teoria da perda de uma chance. Então, era uma médica, professora da Universidade Federal do Paraná, então, para vocês terem noção do gabarito da pessoa economicamente falando, ela fez um exame, porque ela estava com problema na vesícula, e, a priori, não foi diagnosticado um câncer. Ela tirou a vesícula, não passou a dor. Após um ano, ela com dor e indo atrás, ela resolveu fazer uma reanálise lá no Albert Einstein, em São Paulo. E quando ela fez essa análise no Albert Einstein, em São Paulo, verificou-se que ela tinha um tipo de câncer, e é um câncer, assim, terrível, pelo que foi debatido lá nas sustentações orais, tá? Que a expectativa de sobrevida é no máximo 2, 3 anos. E mesmo após um ano sem tratamento, ela descobriu isso, ela viveu mais 5. Estão vendo? Então, quer dizer, se a clínica tivesse dado o diagnóstico lá atrás, ela tinha uma chance maior. Então, ela entrou com uma ação de indenização pela teoria da perda de uma chance, tá? E claro que o processo continuou pelos herdeiros, né, pelos filhos, e ficou-se demonstrado que, de fato, ocorreu o dano a eles, né? E aí me parece que é um dano claro aos direitos da personalidade. Adivinha o valor de danos morais? 50 mil. Eu quase levantei e falou, excelência, questão de ordem. Não baixar o gravame é 15 mil reais e a pessoa morrer 50 mil, né? Você tá de brincadeira. Mas, enfim, a gente não pode fazer isso. Mas para vocês terem noção disso que eu estou falando, tá? Que a gente não tem muito bem ainda. Não tem ninguém que conseguiu deixar isso muito claro. Principalmente quando você é jovem e é advogado, você fica muito perdido quanto a isso, né? Que ofensa que há aos direitos da personalidade? Há ou não há ofensa? E daí você começa a perceber, por exemplo, as turmas recursais, que é, em sua maioria, direito do consumo, ou boa parcela, direito do consumo, que não há essa preocupação de discussão. Eu decido algumas coisinhas aí que dá dano moral para o consumidor e beleza. Eu nem passo perto da discussão se ofendeu ou não os direitos da personalidade, com raras exceções, beleza? Então aí, a questão de ser imprescritível, muitas vezes pode ser alguma tese de defesa, ou de ataque, desculpem, uma tese aí para vocês utilizarem, né, no sentido de assegurar aí a tutela dos direitos da personalidade. Próxima e última classificação, e daí já finalizando os direitos da personalidade, para a gente já começar a discussão da pessoa jurídica, tá? Os direitos da personalidade são impenhoráveis e inexpropriáveis, ok? Então isso me parece uma coisa muito clara, né? Há muito tempo aí que o processo executivo não faz a penhora ou arresto do corpo, né? Assim, na Idade Moderna a gente já não vai ter mais esse tipo de questão. Isso aí é lá na Idade Medieval. Beleza, você não me pagou? Tranquilo. Arresta o seu corpo, você é meu escravo. Você vai começar a trabalhar para mim, beleza? Bom, temos que tomar cuidado, pessoal. Temos que tomar cuidado e é uma discussão que pode ser feita. Imagine aquele atleta que ele tem direito de imagem, tá? Esse direito de imagem que esse atleta tem, ele é penhorável ou não? Então, o valor que ele recebe, tá? Nós temos algumas decisões, mas aí na perspectiva do direito do trabalho, que ele seria considerado vencimento. Então, se for vencimento, ele é impenhorável. Mas a gente não tem discussão ainda na perspectiva de ser um dos direitos da personalidade. Tá? A gente não tem essa discussão. A discussão muitas vezes não é feita. Até, enfim,
Não sei se alguém tem interesse aí, mas ou se vocês têm um trabalho final aí, mas é uma discussão muito boa de ser feita, se é impenhorável ou não. Pega processo civil e direito civil, tá? O STJ, em muitas situações, tem relativizado aí o Instituto da Impenhorabilidade. Então, a gente pensa salário que pode 30%, enfim. Em algumas situações eu estou relativizando, mas dá para ser feita essa discussão. Se esse valor que advém ao direito da personalidade, se ele vai ser impenhorável ou não. E a que medida? Qual que é a proteção que eu dou? Na perspectiva dos direitos da personalidade, tá? Não na perspectiva, por exemplo, de ser um vencimento, que é um salário. Tranquilos? Bom, por último, pessoa jurídica tem direitos da personalidade? Para daí a gente já entrar na discussão das pessoas jurídicas? Sim. O artigo 52 do Código Civil, ele foi bem feliz nessa situação, porque ele deixou claro, sim, que as pessoas jurídicas têm direitos da personalidade. Beleza? E ela pode sofrer dano moral. É simulado, inclusive, pela STJ. A súmula 227 do STJ fala que a pessoa jurídica pode sofrer o dano moral. Beleza? Claro, pessoal, que daí nós temos que adequar e ver qual direito, né, pode ou não aplicar a esse ente abstrato, vamos assim dizer, que é a pessoa jurídica. Tranquilo, meus queridos? Beleza? Podemos passar para o outro tópico? Pois bem, dando sequência aí a nossa aula, a nossa ementa, um terceiro ponto que nós temos da ementa, que é importante a gente discutir, seria as pessoas jurídicas. Então, na primeira aula, lá no primeiro dia, até que eu comentei de uma evolução da questão dos animais, né, que nós temos essa discussão prática. Naquela primeira aula, eu comentei que dentro da nossa atual estrutura do Código Civil, nós temos pessoas e coisas, ok? Porque eu tenho sujeitos de direitos, objetos de direitos e relações jurídicas que vão ligar essas pessoas aos objetos. Exemplo na prática. Eu, Fábio Brasilino, sou um sujeito de direito que tenho uma caneca que é um objeto de direito, que vou, por meio de uma relação jurídica, fazer aqui um contrato de compra e venda com o Lincoln, beleza? E agradeço o Lincoln aí de estar com a câmera aberta. Vocês não sabem como é terrível dar aula só para o computador. Obrigado, viu, Lincoln? Você me dá forças aí. Bom, então, quando nós pensamos nos sujeitos de direito, tá? Que nós temos que pensar que o direito, ele não vai tutelar apenas os sujeitos, mas ele tutela também os objetos. Por exemplo, eu não posso ir lá e quebrar um carro de alguém, que é um crime, não é verdade? Então ele está tutelando. Só que o fundo é quem? É o sujeito de direito, né? Beleza? Claro que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente quando falarmos de bens, que a teoria de bens do Código Civil ela está meio ultrapassada, que nós temos outros bens. E depois até comento da minha tese de doutorado, se ela estiver por aqui. Eu acredito que está. Também já saiu em livro. Pois bem, então nós temos que pensar que desses sujeitos de direitos, nós temos as pessoas naturais, que nós já estudamos, e agora nós temos as pessoas jurídicas. E quando eu falo em pessoa jurídica, pessoal, é um problema na prática que vocês não imaginam. As pessoas não conseguem entender o conceito de pessoa jurídica. O que é uma pessoa jurídica? Pois bem, como que eu posso conceituar pessoa jurídica? Aqui eu pego um conceito meu, que ele está muito próximo do conceito do Pamplona e do Stolze, ok? Que diz que pessoa jurídica é um grupo humano de bens aos quais a lei concede personalidade jurídica própria, tá? Quando eu falo grupo humano, nós temos que lembrar aqui que uma pessoa pode ser considerada um grupo, tá? Hoje nós temos a possibilidade da sociedade limitada unipessoal e nós temos possibilidade também
da Eireli ou da Eireli, que é também apenas um titular, tá? Quando a lei vem, quando eu falo que a lei que concede personalidade jurídica própria, e aqui eu falo com fundamento no artigo 45 do Código Civil, então o fundamento disso é no artigo 45 do Código Civil. A teoria que o Código Civil adotou é a teoria da realidade técnica. O que isso quer dizer? O artigo 45 do Código Civil diz, olha, a pessoa jurídica, então a pessoa jurídica, ela só vai ter existência a partir do momento que ela tiver o registro. Beleza? A teoria da realidade técnica, de fato, ela vai acoplar duas teorias que nós temos da natureza jurídica da pessoa jurídica. Já tivemos várias discussões doutrinárias quanto a isso no passado, tá? Que é a teoria da ficção, do Savini, que nós falamos Savini, não é verdade? Desculpem. De acordo com essa teoria da ficção, eu entendo que a pessoa jurídica, ela tem a personalidade assim como a pessoa tem, porque a lei diz, ok? Então, ela seria uma ficção, ok? Da lei. Isso é fato? É fato. Porque o Fábio Brasilino Eireli só é pessoa jurídica porque a lei diz que é. Estão vendo? Só que nós tínhamos também a teoria da realidade orgânica, do Gierke e do Zitelmann, que são teorias clássicas da natureza jurídica aí desse ente coletivo, tá? Essa teoria da realidade orgânica, ela vai dizer que quando você cria essa pessoa jurídica, ela tem toda uma estrutura e uma organização própria, que lhes são próprias, que diferencia bastante da figura do seu sócio. Isso também é uma verdade para nós? Isso também é uma verdade. Claro que nosso dia a dia empresarial é muito comum a gente ter aquela desgraceira, né? A pessoa jurídica se confunde com a pessoa física, enfim. Eu lembro, na minha juventude, quando eu era adolescente, eu trabalhava numa locadora, numa família bem rica. E nessa locadora, a mulher, ela tinha locadora para falar que ela tinha uma locadora, tá? Mas a família dela era muito rica. Na realidade, ela era dondoca. Então, ela nem passava na locadora. E ela chegava lá, ela queria alguma coisa, ela ligava, dá R$50, enfim, para pagar tal coisa. Então, assim, você não tinha muita separação da pessoa jurídica dela. Isso é muito comum, né? Só que, por exemplo, eu tenho um cliente, inclusive amigo meu pessoal, que ele tem uma pessoa jurídica que a contabilidade dele é separada exatamente. Então, ele e os sócios dele têm o salário, tá? Se um sócio precisa de dinheiro, ele faz mediante empréstimo da pessoa jurídica. Então, ele trata a pessoa jurídica como uma organização. Então, por exemplo, esse ano foi bem, a pessoa jurídica pode pagar uma viagem para nós para a praia? Pode. Ela aluga e eles vão para a praia. Como fosse uma espécie de bonificação. Ele vai sair, aí almoço com cliente, cartão da pessoa jurídica. É almoço meu, cartão pessoa física. Por quê? Criou-se uma organização. E essa organização é muito importante. Isso é muito importante em termos práticos para não dar confusão patrimonial aí, que pode ser o motivo, o fundamento da desconsideração da personalidade. Tá? Então, quando eu penso em pessoa jurídica, eu estou querendo dizer que ela existe, essa organização. E essa organização, ela é diferenciada, ela se separa da figura do seu sócio. Gente, isso é muito difícil de fazer as pessoas entenderem. Desde aluno, desde profissional formado, desde professores, doutores, tá? Dependendo de qual doutor, de qual área que é, o professor. Magistrados primeiro grau, magistrados segundo grau e dos tribunais superiores. Já vi decisão do TST que eles não sabiam. A diferença de empresário individual, que é uma pessoa física, para uma pessoa jurídica. Ministro do TST. Estão vendo? E assim, a impressão que eu tenho é que as pessoas elas não conseguem imaginar essa ideia da personalidade jurídica ou de você personalizar alguém ou algo.
Estão vendo? Pois bem, o que significa, quando nós pensamos, sob o ponto de vista jurídico, personalizar alguém ou personalizar algo? Por que nós falamos personalizar alguém ou personalizar algo? Que nós temos pessoas jurídicas que são as fundações, que ela nada mais é do que um conjunto de bens, e não de pessoas. Então não é um agrupamento humano, é um conjunto de bens, ok? Então eu pego algo e dou personalidade jurídica. Pois bem, primeira questão aqui, que o sujeito personalizado, ele segue a regra geral da legalidade, artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão virtude de lei. Então faça o que tu queres, pois é tudo da lei, ok? Ente despersonalizado, sujeito despersonalizado, ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza, que eu chamo de legalidade invertida. Puxando lá do direito público, é mais ou menos o que acontece com o direito público, com as pessoas jurídicas de direito público, com os servidores públicos. Eles seguem a legalidade invertida. Só faz aquilo que a lei permite. Beleza? Eles não têm liberdade. Bom, o professor Fábio Leão Coelho vai dizer que a pessoa jurídica é um sujeito inanimado, tá? Obviamente, a não ser que você tomou alguns vinhos a mais e comece a conversar, trocar ideia com sua pessoa jurídica, mas ele é personalizado. Então, ele é um sujeito de direitos e deveres. Eu falo isso, pessoal, porque hoje eu tive tem uma advogada, eu tenho um caso aqui no escritório, em que eu discuto, dentro de um divórcio, a titularidade de uma pessoa jurídica. Então, o cara, ele já tinha uma pessoa jurídica anterior, só que ele teve insucesso no comércio, ele casou pela 5ª vez. É importante esse detalhe. Ele casou pela 5ª vez. E eu falei para ele, rapaz, não coloca no nome da sua mulher, não. Né? Ah, mas não, agora é a última vez. Eu falei, está no 5º, né? Isso vai me gerar problema, mas colocou, né? Para que serve advogado? Ele criou uma nova pessoa jurídica, aí só no nome da esposa. Só que o fundo de comércio era todo do que ele já tinha. Então eu discuto isso, tá? Teve uma decisão parcialmente favorável para ele em primeira instância, mas aí eu recorri. A advogada me procurou hoje falando, olha, vamos fazer um acordo, sei que lá. Na verdade, ele nem falou em acordo, mas ela falou, olha, tem várias contas que a pessoa jurídica está no nome da fulana e está voltando cheque. Eu falei, olha, na realidade está voltando esses cheques aí porque a pessoa jurídica, ela está mal das pernas. Está mal das pernas. Então, se a senhora quiser fazer um acordo no sentido de tirar a sua cliente da pessoa jurídica, sem problema nenhum. Porque a sua cliente, em tese, teria direito de metade dessas cotas sociais, e o meu cliente metade, só que metade de dívida é dívida, né? Ah, não, mas é que ele se beneficiou do lucro, bababá, bababá, bababá. Gente, sob um ponto de vista contábil, ele não se beneficiou de lucro. Por quê? Porque não teve lucro na pessoa jurídica, contabilmente falando. Ele tirou dinheiro de lá? Tirou. Óbvio que tirou. Só que ela não consegue provar isso daí contabilmente. Estão vendo? Porque a discussão que vai ser feita numa dissolução vai ser uma discussão da pessoa jurídica. Então ela acha, por exemplo, que o local que ele está, como se fosse da pessoa jurídica, só que não é. Na época eu me precavi de fazer o contrato de locação, dos materiais que estão lá dentro, de estar no nome de uma pessoa física. Não está no nome da pessoa jurídica. E a pessoa jurídica está utilizando aquilo lá como comodato. Estão vendo? Então a pessoa jurídica ela não tem bens. Por quê? Não está contabilizado isso daí. E as pessoas não conseguem entender essa distinção. Numa eventual decisão judicial, a chance dela perder é muito grande. Beleza, vamos dissolver. Dissolve o que tem. Ela tem dívidas. Então a gente dissolve. Vamos liquidar. Liquidou. Você vai ter que pagar aí tanto, que é o que ela está devendo. Ah, mas e aqueles bens? Aqueles bens não é de titularidade dela. Porque quando eu falo em personalizar, nós temos os efeitos da personalização. E eu cito aqui 3 exemplos de efeitos da personalização. Primeiro, efeito obrigacional. Quem assume as obrigações é a pessoa jurídica. Os sócios são representantes da pessoa jurídica. Estão vendo? Não é o sócio que assume a obrigação.
é a pessoa jurídica. Titularidade processual, mesma coisa. Procuração, quem outorga é a pessoa jurídica. Inclusive, antes do novo CPC, quando nós tínhamos uma maior possibilidade aí de jurisprudência defensiva, eram comuns casos dos tribunais do Paraná que se mudou o nome da pessoa jurídica, se você não fizesse uma nova procuração, tá? Então imagine que era Brasilino e Cia Comércio de Alimentos LTDA. Eu mudei para Brasilino e Souza Comércio de Alimentos e Bolas de Gude, LTDA. Eu mudei o nome. Se eu não fizesse uma nova procuração, meu recurso não era conhecido. Por quê? Ele não existia por ausência de representação processual. Claro que o novo CPC ameniza isso, né? Ele fala da possibilidade aí de você regularizar. Mas o quê? Isso é uma questão de titularidade processual muito séria. E o terceiro exemplo aqui de efeito de personalização que eu coloco é a responsabilidade patrimonial. Porque a pessoa jurídica que tem a personalidade. Beleza? Então vamos pensar o seguinte, ó. O Código Civil, ele não foi muito feliz na sua redação, porque ele não deixou muito claro. Então ele não tinha lá um artigo específico falando, olha, as pessoas jurídicas não se confundem com sócios. Claro que da leitura do Código Civil, numa interpretação teleológica, numa interpretação sistemática, você tinha que entender isso. Porque se confundisse, para que eu ia ter no artigo 50 a desconsideração da personalidade, né? E até a própria ideia de personalidade, ela já pressupõe que surge um novo ser. Então já se separa, né? Nasceu filhinho agora tem personalidade jurídica plena. Ele é uma outra pessoa, né? Pois bem, nós tínhamos várias discussões aí quanto a isso, enfim. Mas, recentemente, no ano passado, nós tivemos a MP 881, tá? Que ela foi convertida na Lei 13.874, de 2019, e ela vai trazer algumas questões aí importantes, como dentro da perspectiva dos direitos à liberdade econômica, tá? Então, dentro dessa ideia de que nós temos um novo governo aí, de liberalizar mais as questões, e quando eu falo de ideia do novo governo, pessoal, a gente tem que deixar de lado aqui discussões meramente de cunho ideológico. É uma questão, é um ponto de vista de pessoas que estão no poder, que tem uma perspectiva mais de direita, e logo ele tem mais essa ideia liberalizante. Então vem aí essa MP e vai falar aí, se não me falha a memória, ela teve forças do pessoal da FGV, do professor André Luiz Santa Cruz Ramos, que é do direito empresarial. Então eles falam assim, aqui eu estou colocando a discussão da a lei da liberdade econômica, tá? Eu libero aí os particulares, ou seja, Estado, intervenção menor. Problema que nós temos nessa MP. Então a gente precisa primeiro se situar aí a MP. Bom, o primeiro problema é quanto à inconstitucionalidade dessa MP. Então nós temos um MADIM, tá? Que já discute aí essa lei, que essa MP que foi convertida em lei, que é a ADIM 6.156 de 2019. Tem o parecer do professor Gilberto Bercovitch, e ele traz ali alguns argumentos quanto à inconstitucionalidade formal dessa lei. Então, a lei da liberdade econômica, que é assim chamada, ela tem problema aí que pode ser declarada inconstitucional. Aqui pese que alguns requisitos lá do artigo 62 da Constituição Federal nunca foi motivo de tanta preocupação do STF, né? Que não é algo próprio desse governo querer governar por MP. Não é verdade? Desde a Constituição de 88, todos que lá estiveram é MP atrás de MP. Requisito urgência que se dane. Isso não existe, tá? Então aqui a gente tem que deixar claro isso.
Então, todo governante, aquilo que eu falei, né? Que essa pandemia mostrou que quando você está com poder, assim, você tem essa ideia meio ditatorial, né? Quando eu falar de ideia ditatorial, não só querendo falar que a pessoa que é uma ditadura, pessoal, não é isso. É aquela vontade de impor aquilo que você entende como correto. Estão vendo? Que é o caso que acontece com os prefeitos aí, toque de recolher, enfim, né? Coisas, não pode sair da cidade, coisas assim absurdas. Mas, enfim, então é comum que os governantes vão começar aí, até pelo jogo pelo jogo legislativo, do processo legislativo, eles começam a tentar aí fazer as alterações de acordo com o seu viés político ideológico por meio de MP. Então essa MP já tem o problema aí da urgência, né? Que em tese não há urgência nenhuma em você fazer uma declaração da liberdade econômica. Mas isso nunca foi tão relevante para o STF, tá? Se vocês analisarem outras questões para o STF, não foi relevante. Mas ele traz dois argumentos muito válidos, que daí o STF vai ter que encarar isso daí. Primeiro argumento é que lei ordinária não pode determinar como o Estado irá legislar, sob pena de ferir o artigo 174 da Constituição. E essa lei 13.874, que é a lei da liberdade econômica, ela muda bastante a MP 881, tá? Então ela foi colocando bastante... Mudou totalmente, vamos assim dizer. Acrescentou várias outras coisas. E ela vai dizer algumas questões lá, dizendo que o Estado não pode intervir, enfim. Ela está dizendo se o Estado pode ou não pode legislar. E me parece que isso é atribuição constitucional, né? As limitações do Estado estão aonde? Estado lato sensu, na Constituição, tá? Segundo, proibição de legislar matérias ligadas à cidadania. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha A da Constituição. Tudo isso está lá no PowerPoint, podem ficar tranquilos, beleza? Portanto, nós temos esse aspecto da inconstitucionalidade do ponto de vista formal. Então, ela é uma lei que pode ser, em breve, considerada inconstitucional. Além disso, nós temos argumentos do professor Paulo Lobo, que é um civilista, que ele fala da inconstitucionalidade material. Dentro da perspectiva do professor Paulo Lobo, ok? A livre iniciativa, que a lei da liberdade econômica, ela preza a livre iniciativa. Ele diz que é fundamento e premissa do mercado. E não uma norma constitucional. Viram? Percebe a jogada que ele quis fazer? Ele falou, a livre iniciativa, ela é uma premissa e um fundamento do mercado. A norma constitucional, ou o princípio jurídico constitucional fundamental, como queiram chamar, é os valores sociais da livre iniciativa. E daí ele vai pegar isso daí, com base nos fundamentos nos fundamentos do Estado, artigo 1º da Constituição, objetivos do Estado, artigo 3º da Constituição, e artigo 170, que estipula a ordem econômica, que fala que a livre iniciativa ela é condicionada à valorização do trabalho humano. Estão vendo? Então, por isso, ele diz com fundamento no artigo 1º, inciso 4º, que o fundamento jurídico, a norma constitucional, o princípio jurídico constitucional, seria aí os valores sociais da livre iniciativa, e não a livre iniciativa. Por isso, tudo que estaria ali nessa lei seria inconstitucional. Beleza? Bom, essa discussão é importante só a gente saber que há, tá? E até mesmo, no seu ponto de vista prático, eventualmente, se tiver que fazer uma defesa aí, ou atuar dando parecer que entra essa lei, você já sabe aí aonde procurar. Mas por que eu falei tudo isso? Porque essa lei, bem ou mal, ela vem trazer algumas questões muito boas, tá? Para nós do direito privado. Um ponto que eu achei fundamental que essa lei institui é o artigo 49A do Código Civil. O artigo 49A do Código Civil diz o seguinte: a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Isso é fantástico. Quando ele coloca isso, a única forma de eu atingir a pessoa jurídica é por meio do Instituto da Desconsideração, ou atingir o sócio. Não existe outra forma, tá?
E no parágrafo único ele foi mais feliz ainda e colocou o seguinte: a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Ele traz aqui um pouco da ideia de função social da empresa. Eu discuti bastante isso na minha tese de doutorado, na minha tese de doutoramento. Tá? Então ele falou assim, o simples fato de eu ter a autonomia da empresa não é um ilícito, pelo contrário. Ele é um instrumento lícito. Beleza? Isso aqui é importante, pessoal, principalmente na justiça do trabalho. Justiça do trabalho é complicado. Fala em autonomia patrimonial. Tá? Então vamos lá. Aqui surge uma pergunta que eu já tive um problema prático com isso. Pergunta aos senhores e às senhoritas: é possível proceder a penhora sobre o faturamento da empresa por dívida alimentar nos termos do artigo 866 do Código de Processo Civil? Então, o artigo 866 do Código de Processo Civil vai dizer o seguinte, ó: se o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficiente para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento da empresa. Tá? Pois bem, estava eu diante de uma execução de alimentos pelo rito coercitivo, que é o rito de expropriação, que não cabe prisão. O cara não tinha nada no nome. Veio um advogado que foi meu aluno infeliz, sem pedir desconsideração da personalidade, nós estamos falando aqui da desconsideração inversa, tá? Ou invertida. Ele vem e pede penhora sobre faturamento. Beleza. Me manifestei falando que não. Na época não tinha ainda o artigo 49A, mas, enfim, a doutrina e a jurisprudência já era nesse sentido, de não ter confusão, que são sujeitos totalmente distintos. E eu falava, olha, não pode penhorar a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica, o faturamento da pessoa jurídica, porque ela nem participa do processo, ela não é executada. Como que eu penhoro algo que não é meu? Né? Vou penhorar aquilo que é do executado, não do que é de outra pessoa. Para eu penhorar de outra pessoa, existem procedimentos. Existem procedimentos. Um desses é o incidente de desconsideração. Vai para o MP. MP dá parecer favorável. Eu falei, minha Nossa Senhora. Falei, agora ficou grave, né? Porque nós sabemos, na prática, não sei se todos atuam, mas na prática de família, juiz de família muitas vezes não tem boca, né? Quem tem boca é MP. Fala o MP. Aí vem o juiz e fala assim, mesmo que você falou aquilo, tá? Isso me deixa com muita raiva. Você, advogado, falou aquilo, o MP copiou o que você falou, deu um parecer, a juíza vem e fala assim, ô juiz, olha, está corretíssimo o entendimento do MP. Corretíssimo, caramba, o meu tá em... que eu falei primeiro. Mas, claro, eu entendo o ponto de vista da juíza, porque o MP seria alguém isento, né? Dentro do processo. Então, nós sabemos que, na prática, o parecer do MP, e aqui a responsabilidade dos senhores e das senhoritas, quando promotores e promotoras forem, de saber a importância desse parecer, que na sua quase esmagadora maioria é acompanhada pela decisão judicial. Então, o seu parecer quase que vincula o juiz, né? Claro que nós sabemos que não é vinculativo, mas na prática a gente sabe que é. Tá? Então veio o Ministério Público e falou, olha, beleza. Eu falei, caramba, será que essa promotora não sabe, né? O que é pessoa jurídica? Mas, enfim, foi para a mão do juiz. Graças a Deus, nesse caso, a juíza não acompanhou o MP. Mas, olhem bem o perigo disso, do ponto de vista técnico, tá? A juíza não indeferiu sob o ponto de vista de que a pessoa jurídica não era executado, sob o ponto de vista que a pessoa jurídica tem a sua autonomia própria e não se confunde. Ela indeferiu porque a pessoa jurídica tinha uma sócia. E se ela deferisse piora sobre o faturamento, automaticamente atingiria interesse de terceiros, que era sócia. Quer dizer, dentro daquela relação jurídica processual, só eu sabia o que era pessoa jurídica, ninguém ali sabia mais.
Claro que o advogado, na condição dele, ele está fazendo a parte dele, né? Tentou. Pode até ser. Aqui pese que ele foi meu aluno, eu sei que ele não sabia que era pessoa jurídica. Mas, enfim, nós temos um Ministério Público e um juiz que eles não discutiram essa questão, tá? E é uma questão importantíssima de ser discutida. Por que é uma questão importantíssima de ser discutida? Porque essas pessoas jurídicas, então, quando eu crio uma pessoa jurídica, principalmente sob o ponto de vista da limitação de responsabilidade, isso se torna como algo que incentiva a atividade econômica. Então, eu não correr risco na hora que eu vou alocar os meus valores, se incentiva. Tá? Ninguém em sã consciência vai investir em uma pessoa jurídica se ela souber que ela tem riscos ilimitados. Estão vendo? Claro que nós temos um livro muito bom chamado O Fim da Responsabilidade Limitada, do professor Bruno Salama, um professor da FGV de São Paulo. E ele diz que acabou isso. Mas bem da verdade é que se você é um bom administrador, o que você não pode atrasar? Tributo e pagamento de funcionário. Porque isso pode vir para você. Agora, créditos quirografários, que é o resto, atrasa. Quando você está diante de uma situação de insolvência, eu sempre falo para meus clientes, prioriza pagar funcionário e tributo, porque isso vem para você, o resto fica para a pessoa jurídica. Claro que nós não estamos falando de uma situação de fraude, tá? De insolvência mesmo, porque o cara foi incapaz. Por quê? Nós temos isso como importante. Beleza? Pois bem. Lembra o conceito que eu falei da pessoa jurídica? Que é um ser inanimado, cuja lei dá a personalidade, que é o conceito lá do professor Fabio Coelho. Esse conceito ele é importante para agora, para a seguinte pergunta que eu faço. Se é um ser inanimado, automaticamente ele precisa de uma administração, não é verdade? Então ele precisa de alguém para administrar isso, tá? Esse alguém que vai administrar isso é o administrador, que pode ser uma pessoa ou um órgão colegiado. No caso, a pergunta que se faz é se poderia ter administrador... Peraí que meu celular tá falando, tá achando que eu tô falando com ele. Poderia ser o administrador uma pessoa jurídica? Alguns vão falar que não. Porque um ser inanimado administrando outro ser inanimado, né? Ou fica aquela cadeia, né? Mas se a gente pensar nas holdings hoje, ou na subsidiária integral das SAs, me parece que sim. Me parece que sim, tá? Não há esse impedimento. Então, pensar, numa sociedade limitada, pode ou não pode? Tem aqueles que vão falar que não, porque o artigo 1062 do Código Civil diz que você tem que colocar o estado civil do administrador. Então, em tese, estaria dizendo que é uma pessoa física, né? Porque pessoa jurídica não tem estado civil. Mas alguns doutrinadores aí vão dizer que pode ser, sim, uma pessoa jurídica, porque quando o código quis deixar claro que a administração teria que ser feita por uma pessoa física, ele fez de maneira expressa. E não da forma do argumento que eu dei aqui da sociedade limitada. Exemplos que eu coloquei aqui. Artigo 146 da Lei de Sociedade Anônimas. Ela vai dizer que o Conselho Fiscal precisa ser pessoa física. No Código Civil, artigo 1039 e 1042, que fala de sociedade de nome coletivo, também fala que tem que ser pessoa física. Sociedade em comandita simples, que o sócio comanditado tem que ser pessoa física. Tá? Então, a discussão que nós podemos aí fazer sob o ponto de vista da administração é que em algumas situações pode ocorrer administração, sim. Então, a pessoa lá que vai estar no contrato social ser uma outra pessoa jurídica. Então, nomear uma outra pessoa jurídica para administrar aquela. Claro que no final vou ter que ter uma pessoa física, né? No final dessa cadeia, alguém vai ter que ser pessoa física. Porque senão, quem que assina, né? Mas, enfim, nós teríamos essa discussão.
E essa discussão afetaria as holdings, por exemplo. Eventuais holdings que são feitas com o objetivo exclusivo de administrar empresas, né? Isso é muito comum. Se vocês pegarem, por exemplo, o Grupo Mufato eles têm esse tipo de holding. Beleza? Pois bem, além dessa questão, eu coloquei para vocês lá, depois vocês deem uma lida no PowerPoint, uma decisão de São Paulo, que vai entender pela possibilidade de, em algumas situações, em que o Estado, ou enfim, desculpe, em que não foi nomeado um administrador, porque o administrador eu não preciso nomear no contrato social, tá? O Estado ele pode nomear um administrador provisório, beleza? Professor, mas como que isso ocorre? Pensem bem em uma associação. Pensa em uma associação de advogados. Em determinadas situações, pode ser que essa associação de advogados ela fique sem alguém que administre. Por quê? Ela não teve eleição, quem administrava já morreu e não elegeu nova pessoa. Estão vendo? Tudo vai depender de como está nos atos constitutivos, no estatuto social, no caso. Tá? Então, nesse caso, o Estado ele pode aí efetivamente nomear alguém provisoriamente? Sim, ele nomeia alguém provisoriamente, desde que alguém pegue e o movimente, né? Então tem que movimentar o Poder Judiciário. E a partir do momento que eu movimentei o Poder Judiciário, eu vou pegar e vou pedir para que ele nomeie alguém. Beleza? Uma outra questão é que eu tenho que ter interesse jurídico quanto a isso. Então, eu nomeio aí provisoriamente, então eu tenho que ter interesse, e a partir do momento que eu nomeei de forma provisória, determina-se que ocorra aí, de fato, a regularização dessa entidade nos órgãos competentes. Beleza? Bom, agora eu vou ter que apresentar para vocês, eu fiz um esqueminha aqui, tá? Tomara que eu não caia. Então, vamos lá. Eu fiz um esqueminha aqui. Bom, claro, meus queridos e minhas queridas, que eu não tenho, ok? Apenas essas pessoas jurídicas. E eu tenho outras. Mas eu coloquei aqui alguns exemplos aos senhores e às senhoritas. Então, quando nós pensamos em pessoa jurídica, como nós adotamos a teoria da realidade técnica, a lei tem que dizer que ela é pessoa jurídica, tá? Se a lei não falar que é pessoa jurídica, ela não é. Uma coisa muito comum, que o pessoal acha que a Câmara, por ter CNPJ, seria uma pessoa jurídica. A Câmara de Vereadores não é. Quem é a pessoa jurídica é o município. A Câmara é um ente despersonalizado, que obviamente pode atuar, né, no Poder Judiciário, mas que ela não tem personalidade jurídica, mas ela tem um CNPJ. Porque ter CNPJ não significa necessariamente, não é sinônimo necessariamente de ser uma pessoa jurídica. Porque para ser uma pessoa jurídica, a lei tem que dizer que é. E eu coloquei aqui alguns exemplos. As pessoas jurídicas de direito público, né? Os entes federados, autarquias, concessionários de serviço público. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado, pessoal. Sempre quando você for entrar com uma ação, ou enfim, se eventualmente vocês na condição de futuros promotores forem dar parecer em ações, tomem cuidado. Em algumas situações existe a autarquia e a pessoa entra contra o ente federado. O ente federado não tem legitimidade, tá? Isso, por que eu tenho que tomar cuidado? Porque isso pode gerar sucumbência, né? Nós sabemos que esse daí para o advogado é muito bom, que o CPC ingestou de 10% a 20%. Então, se for uma ação grande, você vai entrar aí contra uma autarquia do Paraná e você coloca o estado do Paraná também. Chega no saneador aí, ocorre uma decisão reconhecendo a ilegitimidade do estado. Por quê? Aquele outro tem personalidade jurídica. Então, tem que tomar cuidado com isso. Para eu saber se aquela autarquia ou concessionária, enfim, para eu saber se tem personalidade jurídica ou não, eu tenho que ver a lei que criou.
Por exemplo, Junta Comercial de São Paulo. Tem ou não tem personalidade? Você tem que ir lá na lei que cria a junta comercial e ver se a lei dá personalidade jurídica para ela. Beleza? E aqui embaixo eu coloquei as pessoas jurídicas de direito privado. Classifiquei como, assim, estatais, né, que é a sociedade de economia mista, as empresas públicas e as fundações públicas. Quando eu coloco aqui que elas são pessoas jurídicas de direito privado, eu estou querendo dizer que elas seguem o regime jurídico do direito privado e não do público, tá? Mas como são estatais, por óbvio que algumas questões elas têm que seguir lá o regime jurídico do direito público, como, por exemplo, concursos. E nós temos as pessoas jurídicas de direito privado, que são os particulares, fundações, associações, sociedades, mas aqui nós temos várias outras, tá? Que poderíamos colocar. Beleza? Tranquilos até aqui? Até que hora que vai a aula, meus queridos? É 10h40? Desculpem, é 8h40 ou 8h50? Se fosse aula de 50 minutos, seria 8h40, né? Bom, vamos lá. Uma questão muito importante que nós temos... Beleza, Givanildo. Uma questão muito importante que nós temos, que eu vou mostrar aqui para os senhores, isso aqui, eu até... Deixa eu ver se eu tenho um livro meu aqui. Eu acho que não, mas eu tenho a minha tese de doutorado aqui. Então, na minha tese de doutorado, e as senhoritas podem ver, eu trabalho aqui o bem jurídico empresarial, patrimônio mínimo, empresarial, função social da empresa, os instrumentos expropriatórios, tá? Nessa minha tese de doutorado, que virou livro, que por ironia do destino, eu não tenho nenhum aqui para mostrar para os senhores e para as senhoritas, mas quando eu for falar sobre bens, eu mostro para que os senhores e as senhoritas, de fato, possam adquirir e ajudar esse professor. Eu deixo muito bem claro que, dentro dessa ideia de teorias de bens, enfim, dentro dessa importância do bem jurídico empresarial, eu deixo muito bem claro que, quando eu penso em uma pessoa jurídica, claro que eu trabalhei na perspectiva do empresário, tá? Na perspectiva do empresário. Eu preciso entender que essa pessoa jurídica que ela foi criada, ela tem um interesse próprio. Ok? Porque eu crio, dentro da interação lá, então vamos pensar numa pessoa jurídica empresário. Dentro da interação do empresário, que é o sujeito de direito, do estabelecimento empresarial, que é o objeto de direito, e da empresa, que é a atividade, que é o fato jurídico, então dessa interação, eu crio uma organização. E essa organização tem interesses próprios, que vão, muitas vezes, ser diferente do interesse dos seus sócios. Porque qual que é o interesse da pessoa jurídica? O interesse da pessoa jurídica é de continuar a sua atividade. E o que é a sua atividade? É aquilo que está no objeto do seu contrato social, ou do seu estatuto, do seu ato constitutivo. Tá? Dentro dessa perspectiva, é muito importante nós lembrarmos que a pessoa jurídica tem interesse distinto do seu sócio. Ok? Ela tem o interesse distinto do seu sócio. E aqui eu vou mostrar para vocês. Tá aparecendo aí, pessoa jurídica tem interesse distinto dos sócios, né? Apareceu aí, né? Bom, quando eu penso na pessoa jurídica, o interesse dela é totalmente, não totalmente, né? Mas é um interesse que eu preciso separar do interesse do sócio. Porque, a priori, o interesse do sócio seria o quê? O lucro, não é verdade? E o interesse da pessoa jurídica, muitas vezes, ele está ligado à ideia de bem-estar social. Ah, professor, o senhor está viajando. Não estou, não. A Lei 11.101 fala que, inclusive, vocês, que eventualmente for Ministério Público dessa área, for promotor ou promotora dessa área, vocês atuam no processo de falência. Por que vocês atuam? Porque no processo de falência tem um interesse público. Estão vendo?
Isso demonstra o quê? Que aquela pessoa tem interesse próprio. E aqui eu coloquei um agravo regimental no recurso especial 1.307.639 do Rio de Janeiro, que é da segunda turma, tá? Que discutia questões processuais. Nesse caso foi o seguinte, imagine a seguinte situação. Em primeira instância, tinha uma execução contra a pessoa jurídica. Ocorreu a desconsideração da personalidade jurídica. A pessoa jurídica não tem bens, tá? Ele está insolvente. Ocorreu a desconsideração da personalidade jurídica, ok? Nisso, o advogado vem junto uma procuração só no nome do sócio. E ele começa a fazer defesas em nome do sócio. Beleza? Ou vamos imaginar que foi citado do incidente. Vem o Poder Judiciário em primeira instância e fala, olha, eu desconsidero a personalidade jurídica. Portanto, você sócio agora está no polo passivo dessa execução, desse processo executivo. Eles recorreram. Quando eles recorreram... Não, desculpem, falei errado. Volta ao exemplo. Eu tenho uma procuração em nome da pessoa jurídica. Então, o advogado representa a pessoa jurídica. Ok? Ocorre a desconsideração, o sócio é incluído no polo passivo. Beleza? O advogado não junta a procuração no nome do sócio. Então, ele é advogado de quem? Da pessoa jurídica. Ele recorre dessa decisão que desconsiderou a personalidade jurídica. Beleza? Então, o advogado que é advogado, em primeira instância, que tem procuração da pessoa jurídica, recorre de uma decisão que desconsidera a personalidade e inclui no polo passivo o sócio. Chegou no tribunal, o tribunal falou, não conheço do recurso. Por que não conheço do recurso? Ausência de interesse recursal. A pessoa jurídica não tem interesse recursal em recorrer da decisão que desconsidera a personalidade jurídica. Mas como assim, professor? Pensem bem. Desconsiderar a pessoa jurídica e colocar mais uma pessoa para pagar é bom para quem? Para a pessoa jurídica, não é? Porque, vamos imaginar, só eu que devo, eu não posso colocar nada na minha conta bancária com risco de bacenjude. Vem o Poder Judiciário e coloca alguém lá para pagar, e esse alguém paga. Fica bom para quem? Para mim. Então, nesse julgamento aqui, o STJ deixa muito claro que o interesse da pessoa jurídica é um interesse distinto da figura do sócio. Estão vendo? O duro vai ser para o advogado explicar, né? Se ele tivesse juntado uma procuração em nome do sócio e recorrido em nome do sócio, não teria problema nenhum. Claro que a gente não sabe se ia ganhar ou não, ok? E também nós temos aí, que eu coloquei para os senhores e para as senhoritas, o enunciado 285 da 4ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que ele vai dizer o seguinte: a teoria da desconsideração prevista no artigo 50 do Código Civil pode ser invocada pela pessoa jurídica em seu favor. Ok? Seria a pessoa jurídica, por exemplo, numa recuperação judicial, por exemplo, numa falência. Na falência não, que daí ela não existe mais, né? Mas vamos pensar numa recuperação judicial. O administrador judicial, ele entrar com incidente de desconsideração da personalidade e querer imputar uma obrigação que a priori seria da pessoa jurídica para um sócio. Poxa vida, mas é a minha pessoa jurídica entrando contra mim? Sim. Porque ela tem um interesse distinto. O interesse dela é diferente do seu interesse. Tá? Querem ver um exemplo? Eu tive um caso no escritório, só não vou me lembrar o nome de uma empresa, mas era uma grande empresa do ramo de telefonia. Então, ela atendia aí algumas operadoras de telefonia. E ela tinha um contrato de aluguel com um cliente meu do barracão dele. Esse meu cliente, ele é doido. Pensa no cara doido, multiplica. Para vocês terem noção, quando eles pararam de pagar aluguel, teve um dia que ele foi lá e meteu cadeado na porta do barracão e não deixou ninguém entrar. Aí ele ligou para mim, doutor, tô aqui na frente, ó. Hoje ninguém trabalha se não pagarem o meu aluguel. Eu falei, minha Nossa Senhora, rapaz, não faz isso.
Não, doutor, deixa comigo. Fica tranquilo que eu pago cesta básica. Então, para vocês terem noção do nível dele, tá? Então, ele é um cobrador, assim, muito contundente. Vamos, assim, pensar. Pois bem, como ele é um cobrador muito contundente, um dos sócios, enfim, dessa pessoa jurídica, que ela entrou em recuperação judicial, começou a pagar ele por fora da recuperação. Isso prejudica quem? Prejudica a própria pessoa jurídica, não é verdade? Nessa situação, o Ministério Público atuante, ou administrador, ou enfim, algum interessado, poderia entrar com incidente de desconsideração e falar: opa, pera lá, aqui você está fraudando a recuperação judicial. E imputar uma obrigação para ele? Sim, poderia ocorrer. Por quê? A pessoa jurídica, ela tem um interesse próprio que é distinto dos seus sócios. Inclusive, meus queridos, eu proponho, em alguns artigos publicados na Revista de Direito Privado, na Revista de Direito Empresarial, que nós teríamos que ter uma evolução, que nós vamos comentar no começo da aula que vem, tá? Nós teríamos que ter uma evolução da teoria da desconsideração, para a gente ter o que eu chamo da teoria da desconsideração positiva. Então, eu coloco esse termo, tá? Inclusive, na segunda jornada de direito comercial, que teve lá em Brasília, eu propus um enunciado, claro que daí o enunciado não foi aprovado, tá? Porque é algo bem controverso, como nós vamos conversar na aula que vem, em que eu falo que em algumas situações eu tenho que utilizar a desconsideração da personalidade jurídica, pensando em proteger a pessoa jurídica, consequentemente pensando nesse bem jurídico empresarial. Ok? Que vamos falar um pouco mais adiante. Meus queridos, minhas queridas, meus caros e minhas caras, hoje não foi tão puxado que nem a aula passada, né? A aula passada eu estava vendo o nosso vídeo, no finalzinho do vídeo eu estava quase morrendo. Eu estava arrebentado. Mas é isso aí. Eu vou parar de gravar aqui para a gente poder conversar um pouco aqui.